Oi, pessoal. Tudo bem? Todo mundo aí? Falem pra mim. Opa, esqueci o fone. Falem pra mim se estão todos aí. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar. Oi, seu Emanuel, tudo bem? Como é que tá? Pessoal, quem for entrando, que for dos outros grupos que a gente tava, vai me avisando, porque, ó, seu Contreiras eu sei que ele interagiu bastante, mas às vezes, se não for alguém que interagiu bastante, eu acho que pode ser que eu não saiba. E eu queria saber quem realmente, se tiver alguém que não estava nos outros grupos, me fale, porque às vezes eu vou estar emendando um assunto no outro e nem todos podem estar entendendo. Então, se vocês não forem dos grupos anteriores, eu gostaria de saber se entrar alguém que não seja dos grupos anteriores. Bom, como a gente estava falando, muito bem, obrigado. Desejo mesmo, professora, eu também interagi. É verdade, seu Emanuel, eu sei, o senhor estava lá. Olha, gente, eu agradeço demais essa integração de vocês, esse negócio de vocês realmente irem me falando as dúvidas, da gente poder conversar aqui sem restrição mesmo, sem nenhum tipo de frescura. É tão bom, porque isso faz valer o ditado do juntos somos mais fortes. Vocês veem, né? Num momento onde a gente podia não estar fazendo nada, a gente podia estar aqui só reclamando, a gente está deixando de ser reclamador para ser realizador. Isso não é demais? Vocês não estão orgulhosos de vocês mesmos? Boa noite, colegas. Deus abençoe a cada um. Boa aula para todos. Muito obrigada, seu Antônio. Seu Antônio estava com a gente nas outras aulas? Conta pra gente, seu Antônio. Porque assim, eu já estou aqui falando há 2 horas. E aí, poucas pessoas das 2 aulas anteriores não eram as mesmas. E aí, eu quero saber se todos que estão aqui estavam nas aulas anteriores. Obrigada, seu Contreiras. O senhor realmente está acrescentando demais para o grupo. Continua com a gente. Isso vai ser incrível. Mas se tiver alguém que não estava nas aulas anteriores, eu quero que me fale para que eu possa fazer a apresentação de novo. Vocês entendam quem eu sou, quem é a pessoa que vos fala. A gente estava aqui e eu mostrei para alguns, para todos, né? Acredito, quem eu sou, qual é o meu currículo. Enquanto não entra todo mundo, eu quero ler um trecho que eu escrevi para vocês e eu vou colocar esse vídeo para vocês no grupo, que foi um vídeo que eu fiz da abertura dos eventos de Luanda, do Lubango e de Benguela, acho que foi. Eu não sei exatamente qual foi o outro curso ou outra província que eu estive agora nos últimos meses. Eu acabo andando tanto que às vezes eu acabo me confundindo um nome com o outro. Olá, tudo bem? Como está? Ivancine, boa noite. É a minha primeira aula, ok. Então, assim, gente, como essa aula, eu acho que nós temos alunos novos. Ok, primeira aula do seu Emerson também. Então, eu vou me apresentar de novo, tá bom? Então, é assim, algumas coisas eu vou falar aqui para vocês, que eu já falei nas aulas anteriores e que muitos que estavam aqui comigo vão, infelizmente, tem que ouvir de novo. Então, assim, eu estava conversando com todos, como muitas pessoas estavam nas outras aulas, eu sugeriria para que todos nós ficássemos em um grupo único, então, às 20 horas, talvez seja um pouco mais fácil. Olá, muito obrigada, um prazer. O prazer é todo meu, gente. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com todos. Hoje, a coisa mais importante que a gente pode ter da vida de alguém é um tempo dedicado a nos ouvir. Então, a honra
honra que eu tenho de que todos vocês pararam a vida de vocês para me ouvir, eu que também parei a minha por vocês, é bastante grande. Eu falei nos outros grupos e nas outras aulas anteriores, que a gente começou há 2 horas atrás, que vocês são um presente incrível para minha vida e o meu compromisso com os angolanos, ele é muito grande. Eu não sei se todos vocês ou se alguém de vocês me conhece. Eu sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil. Eu sou PCA da empresa Terra Brasil, que fornece máquinas e equipamentos para negócios próprios. E eu sou o PCA da empresa Praese, que é uma empresa de documentação empresarial, licenças, essas coisas dentro de Angola. Também trabalho em outros locais aqui no Brasil. Faço eventos aqui no Brasil para diversas pessoas, empresas e corporações. Então, esses eventos de empreendedorismo, essas coisas todas, eu também faço não apenas em Angola, mas em vários locais do mundo. Então, essa é a pessoa que fala aí com vocês. Também quero saber quem são cada um de vocês e qual a atividade de trabalho. Por que eu quero saber isso? Porque vai ser muito mais fácil para que eu possa ajudar vocês se eu souber o que vocês buscam de mim. Então não adianta eu ficar aqui falando que nem uma matraca e não estar realmente agregando na vida de vocês. Então quanto mais informações vocês puderem me dar, falar, Camila, eu tenho uma empresa que faz bolo, eu tenho uma padaria, eu tenho uma loja de roupa, vão ser exemplos que eu vou trazer para a nossa realidade e para o cotidiano desses próximos dias. Eu vou tentar trabalhar o máximo possível de pessoas, de exemplos, dentro do que seja útil para vocês. Não do que, olha que legal, o seu Otto tá aqui, ele faz parte do meu grupo. Eu tenho um grupo particular meu, que eu cuido de 226 pessoas. E uma coisa que eu tenho pedido ultimamente no grupo é a integração de todos. Com a integração é muito mais fácil de eu saber se eu tô sendo útil, se eu tô levando alguma utilidade, se eu tô fazendo alguma diferença na vida de vocês. Então, eu também falei agora há pouco, numa das aulas anteriores, a seguinte frase: ou a gente é tímido ou a gente é rico, né? Então, também deixei a outra frase de quem vai... Desculpa, tocou aqui o meu telefone. Então, para que eu falo isso para vocês? Para que vocês não tenham nenhum tipo de impedimento de expor as dúvidas de vocês. Nada é besteira. Ninguém aqui não está para crescer com a dúvida do outro. Então, sintam-se bem à vontade comigo, bem à vontade de vocês colocarem as dúvidas de vocês, de falar, não entendi, Camila, explica de novo. Foi muito legal as 2 horas anteriores que a gente teve agora, porque as pessoas realmente fizeram isso. Olha, eu entendi dessa forma, é isso mesmo? E é assim que a gente cresce. É assim que vocês me fazem crescer e que eu consigo cooperar em alguma coisa também significativa para a vida de vocês, ok? Eu vou ler aqui depois, pessoal. Vamos combinar uma coisa. Eu vou pedir para o seu Valdemar deixar o grupo aberto por um tempo, para que vocês coloquem as redes sociais, se houver, e também o nome e a atividade de cada um, porque aí eu vou analisar um por um, tá bom? Então vamos lá. A gente tá aqui para falar de estratégias, né? Estratégias. O que é estratégias, pessoal? Estratégias nada mais é do que eu espero de resultado e como é que eu vou fazer isso. Não é isso? Não é desse jeito? Estratégia não é como se fosse assim, o GPS do mapa para eu chegar em algum lugar? Não é exatamente isso, se a gente parar para pensar. O que eu estou buscando? Eu estou buscando um mapa para poder chegar a um objetivo, certo? Ok? E qual é esse objetivo? Não adianta nada eu querer ter uma estratégia se eu não sei para onde eu quero ir. Isso é muito sério, pessoal. Eu falei com vocês, com os que estavam
nas aulas anteriores, eu falei que um dos pontos principais é saber o que eu quero, qual é o meu objetivo. Eu faço eventos hoje com 4.000 pessoas às vezes. E aí eu corro lá no meio da plateia e com uma lâmpada mágica do Aladim, perguntando o que você quer, qual é o seu desejo, em 30 segundos. As pessoas, elas estão na ponta da língua, sabendo falar o que elas não querem, mas elas não sabem exatamente o que elas querem. Depois disso, eu sei o que eu quero, o que eu preciso para isso, para realizar o meu querer. Às vezes é o outro passo que deixa o meu mapa apagado. A rua que eu vou entrar, eu não sei enxergar. Por quê? Eu não sei o que eu preciso. Eu não sei o que eu preciso fazer para conquistar o que eu quero, certo? Então, eu acredito que tudo isso que a gente está falando aqui faz parte da técnica de negociação. Porque se eu vou negociar algo, é porque eu busco um resultado daquela negociação. Concorda comigo? Nós já estamos no mês 3 do ano. Um ano que eu acho que está sendo uma surpresa para todos. Não sei para vocês, mas eu tinha um ano planejado completamente fora do ano que eu estou vivendo. Conta aí para mim, como é que está sendo para vocês? Eu acredito que ninguém no mundo imaginava que nós iríamos estar dentro de casa confinados. Não é verdade? E aí eu vou ler um texto para vocês aqui que eu fiz, que foi a abertura do evento que eu fiz em Luanda. Em Luanda e em mais algumas províncias no mês passado. E que eu quero levar de reflexão para a gente começar essa primeira aula nossa. Isso é diferente do que foi falado nas outras aulas. Eu acho que se unificar tudo em uma única aula, isso o seu Valdemar vai definir a logística com que cada um queira, mas a gente vai ficar um pouco mais fácil porque os 3 assuntos fazem parte de uma técnica de negociação, de uma estratégia, de uma busca e de uma conquista do resultado. Eu preciso saber me vender para negociar. Eu preciso saber como me vender, como é que eu vou me lançar no mundo de publicidade, de network, como que eu vou mostrar para o mundo quem eu sou. Não é verdade? Então, olha só, o seu Emanuel tá falando aqui que nem os videntes previam. E é verdade, né? Os planos que tem para nossa vida, a gente simplesmente tem que estar pronto e saber recalcular. Não é assim? Quando a gente está lá no nosso carro e eu que me perco direto, a gente se perde lá no trânsito, o que o nosso GPS faz? Recalculando. Agora, ele demora 3 dias para recalcular? Não. Ele recalcula rápido. O tempo é algo importantíssimo nesse recálculo, vamos chamar assim. O tempo que eu vou perder, que eu vou levar para recalcular, vai dizer o tamanho do prejuízo que eu vou ter. É exatamente assim, gente. O tempo que você estiver parado, sem recalcular rapidamente uma nova técnica de negociação para a tua vida, é o tamanho do teu prejuízo. Tudo que a gente deixa de fazer causa grandes transtornos. Quando a gente deixa de ter uma atitude, quando a gente deixa de ser disciplinado, quando a gente deixa de desempenhar características fundamentais para o nosso sucesso, isso acaba nos trazendo transtornos graves. E às vezes a bagunça do mundo, as adversidades que a gente encontra pelo caminho são tão grandes que não tem como isso não acontecer. Então hoje eu coloquei para vocês mais cedo sobre a disciplina. A disciplina, ela é importantíssima. Falei nas aulas anteriores. Não adianta nada vocês só colherem conhecimentos. Mais importante, claro que colher conhecimento é extremamente importante, mas o aplicar é a chave do negócio.
Se eu for uma pessoa que leio aqui um livro por dia, como eu faço na minha vida, e não aplicar isso, não transmitir esse conhecimento, eu vou ser um copo de água cheio que não cabe mais água. Se eu pegar essa garrafa aqui, não for esvaziando e ela abrir espaço para novas coisas e para eu encher de novo, eu acabo enchendo e não conseguindo pôr mais nada dentro dela. Então, aprendam e apliquem. Isso é importantíssimo. Aprendam e apliquem todos os dias. Isso vai ser fácil? Não. E eu reafirmo, como eu já reafirmei nas 2 horas anteriores. Nós não estamos aqui para fazer o fácil. Nós estamos aqui para fazer o possível. E às vezes, e muitas vezes, o impossível. Certo? E aí, para isso, eu escrevi no começo do ano algo que eu sei que, embora a gente já esteja no mês 3, eu vou ler aqui para vocês e depois, em seguida, eu vou pôr o vídeo. Quando terminar tudo isso, eu vou colocar todo esse material, tanto das outras horas que foram dadas já, quanto dessa terceira. Em vez de você esperar por 2020, e se 2020 esperasse por você? Em vez de eu falar 2020 vai ser melhor, eu usar eu serei melhor em 2020. Em vez de que 2020 seja um ano excelente, eu usar eu serei uma pessoa excelente em 2020. Em vez de eu pensar o que 2020 me reserva, eu usar o que eu reservo para 2020. Em vez de tomara que 2020 me traga algo, eu usar o que eu vou levar, entregar e oferecer em 2020. Desejo a todos vocês, eu sei que a gente está vivendo momentos de adversidade, mas que vocês tenham resiliências, que esse seja um grupo que a gente consiga se ressignificar profissionalmente, porque tudo começa por vocês mesmos. Se vocês não tiverem a atitude, se vocês não aplicarem, não assimilarem, não tiverem o interesse, a integração, a abertura, a gente tem que estar muito aberto, né? Às vezes, quantas vezes a gente não usa aquele termo assim, eu nasci assim. Eu tenho esse defeito, mas eu nasci assim. Ai, olha, eu sou assim. Ah, não, eu não sirvo para isso. Ai, olha, vou falar um negócio, viu? Não me dá essa função porque eu não sirvo para isso. Vocês já falaram alguma dessas frases? Vocês já pensaram assim? Eu não sou bom para isso. Ai, não sou bom para matemática. Não sou bom para português. Não sou bom nisso, não sou bom naquilo. Vocês já tiveram esse tipo de raciocínio e pensamento de vocês em algum lugar? Pessoal, não adianta ficar esperando os outros. Tudo acontece por vocês mesmos. Plante seu jardim, decore sua alma, em vez de esperar que lhe tragam flores. Eu não vou causar nenhuma mudança na vida de vocês. Sinto se essa frase pode decepcionar muitos, mas é exatamente isso. Eu posso falar muito, eu posso ensinar muito, mas a mudança de cada um cabe a vocês mesmos. A mudança, a estratégia, a técnica, o desempenho e a mudança na vida de vocês, eu não tenho o poder de fazer. Eu tenho o poder de orientar, mas de fazer com que a vida de vocês aconteça em 2020, no meio de toda essa diversidade, ela é só de vocês. Esse mérito da mudança de vida não vem amanhã. Olha, eu recebo milhares de mensagens todos os dias e sou muito grata por todas elas. Me agradecendo por uma mensagem, me agradecendo por um ensino, me agradecendo por uma série de coisas, por uma mudança de vida.
E eu agradeço com muita honra e gratidão por participar da sua história, mas a história é sua. Quem pode fazer essa mudança é você. Eu contei aqui nas 2 horas anteriores para as pessoas quem é a Camila, né? A Camila foi uma pessoa que ela era o exemplo de tudo que não podia ser nada na vida e no mundo. Se vocês me olhassem há 5 anos atrás, eu era um exemplo de depressão, de incapacidade, de incompetência, de feiura, tudo isso. Tudo isso eram os adjetivos melhores que eu dava para mim. Todos nós temos a nossa história, todos nós carregamos uma mochila, eu costumo brincar assim. E cada um sabe o peso dessa mochila. Cada um sabe o que isso traz para a sua vida. E às vezes a gente não sabe entender que essa mochila são os nossos ensinamentos, as nossas histórias. Hoje, depois de muita maturidade, muita leitura, muito ensino, muito estudo, e em primeiro lugar, me permitir a mudar a minha vida, eu sei que eu não era nada daquilo. E quantos anos eu joguei fora da minha vida? Joguei fora não, porque eu estava aprendendo, mas para aprender eu precisei errar. E hoje eu posso falar para vocês, às vezes as pessoas vão nos meus eventos e eu falo para eles, errei muito isso. Fiz isso eu fiz demais. Porque eu não tinha técnica nenhuma. Eu não buscava, eu não estudava, eu não lia. Eu falava aquela frase, não gosto de ler. Hoje eu leio um livro por dia. Ou cada 2 dias, dependendo do livro. Mas até eu me permitir, eu entender que tudo aquilo que eu falava não me definia. Aquilo foi só uma roupa que eu gostei de usar e que eu precisava rasgar. Porque ela não me fazia feliz, ela não me dava futuro. Ela não me realizava profissionalmente, ela não era o que eu queria ser. E eu estava me escondendo atrás de uma nuvem de capacidade que eu tinha, mas eu mesma não conseguia ver e não me permitia ver. Eu trabalho desde os meus 6 anos de idade. Eu vendi tudo o que vocês imaginarem na minha vida. Eu vendia produtos na rua, no farol, eu vendia produtos em lojas, eu andava que nem uma louca e às vezes não gastava o dinheiro nem da volta do ônibus, porque eu sabia que eu tinha que chegar com aquele dinheiro em casa e que muitas vezes, por mais que aquilo não fosse um problema grave, podia me trazer consequências. E eu tinha que economizar aquele dinheiro. Então, assim, pessoal, eu não sou diferente de vocês. Tudo que eu vou ensinar aqui, tudo que eu vou falar para vocês, eu vou entregar, eu me comprometo aqui a dar o meu máximo para todos vocês. Eu peço a integração, porque é com isso que eu consigo me movimentar e ir moldando a forma que vocês consigam entender melhor. Vocês não são obrigados a entender a forma que eu falo, eu sou obrigada a identificar o que vocês precisam. Então eu peço a integração de vocês para isso. E a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é que assim, a primeira técnica é a gente parar por um momento e entender que ninguém vai fazer nada por nós. Ninguém tem essa obrigação. Eu costumo brincar que a gente nasce sozinho e pelado. E assim a gente é responsável pela nossa vida. E se a gente parar para analisar as pessoas bem-sucedidas, qual é a técnica principal que elas usam? Elas esperam que alguém faça para elas ou elas correm atrás? Porque, gente, se eu falar um negócio para vocês, depois, um dia, lá pro 15º dia de curso, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês. Eu era uma pessoa que eu me escondia. Eu tinha tanta vergonha de tudo que eu me escondia. E por uma depressão muito grande, eu passei 5 dias embaixo de uma escada aqui da minha casa. Eu mostro pra vocês o cantinho que eu me enfiava. E a gente, às vezes, opta por esse caminho. Pelo caminho de não se desafiar, de não entender que tudo tá dentro de nós. A Camila vai estar aqui só colocando um foguinho nessa pólvora aí que já tá dentro de vocês. E vocês podem ser os melhores, os maiores, os criadores. Eu dei o exemplo,
nos outros cursos de que o dono da Honda, que é a segunda empresa maior de carros do mundo hoje, ele não tinha nada. Gente, uma coisa em comum entre as empresas maiores do mundo é que nenhuma delas tinha dinheiro. As maiores empresas do mundo começaram com potencial financeiro zero. E a Camila também foi essa. A Camila, para ir a primeira vez para Angola, ela pegou dinheiro emprestado para pagar em 7 dias. E aí você vai falar para mim, quem é a pessoa louca que pega dinheiro emprestado há 15 anos atrás para ir para Angola pela primeira vez para pagar em 7 dias? Quem é? A Camila, por vocês. Mas a força que vocês me deram, o quanto vocês me desvendaram, e muitos ontem no grupo perguntaram assim, por que isso gratuito, né? Acho que, não sei se vocês, quem perguntou isso vai estar aqui, mas muitos perguntaram e eu li aquilo depois, por que esse curso? Qual que é o interesse? Né? As pessoas já esperam isso do outro. O interesse realmente é verdade, vocês não estão errados, não. Vocês estão certíssimos. O interesse é eu devolver o que vocês fizeram por mim. Porque se hoje a Camila é a Camila que está aqui e vos fala, é porque vocês desvendaram a Camila que existia dentro de mim, que nem eu não sabia. Então, a minha gratidão e tudo que eu puder fazer pelos angolanos por Angola. Hoje eu sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil, eu sou embaixadora da Federação das Câmaras do Comércio, e eu venho galgado passos que realmente são passos importantes. Mas sem vocês, eu nunca teria conseguido isso. Então, é por vocês que eu faço tudo isso, ok? Vamos lá? Vamos começar? Então, primeiro ponto, não espere que ninguém faça nada por vocês. Ninguém vai fazer, gente. É duro, mas é real. A partir do momento que você entender que ninguém vai fazer nada por você, as coisas começam a ficar mais leves. As coisas começam a ficar mais leves, as coisas começam a fluir de uma forma melhor, você se decepciona menos e você constrói mais, beleza? Então, eu vou começar aqui. Em primeiro lugar, quando a Camila começou, qual era a técnica que ela tinha? Determinação, meus braços, minhas pernas e minha cabeça. Se você virasse a Camila de ponta cabeça, não tinha um Kwanza. Não tinha, gente. Só que assim, se vocês pararem para pensar, o dinheiro mais caro que vocês podem ter é a técnica, é a estratégia. A estratégia é a moeda mais preciosa para quem quer construir, começar ou continuar um negócio. Essa é a moeda mais cara. Porque quantas pessoas e quantas empresas talvez começam com milhões de dólares e falem depois de um tempo. Ou duram. Hoje, vamos lá as estatísticas. Tanto na primeira aula quanto na segunda eu enchi o pessoal de estatística e vocês não vão ser diferentes. A estatística hoje é que 60% das empresas não duram mais de 1 ano. Vocês sabiam disso? Isso é gravíssimo, gravíssimo. Ou seja, não adianta eu ter todo o dinheiro do mundo se eu não tiver a estratégia, a técnica para fazer tudo isso funcionar. Isso não vai durar, não vai adiantar, eu só vou gastar. Eu vou pegar aquele dinheiro, vou empenhar e não vou saber multiplicar. Então, o foco de vocês tem que saber identificar multiplicadores de dinheiro, geradores de dinheiro e não o tanto que você vai ter para começar. Hoje, a gente tem formas de atingir e de negociar com o nosso cliente de diversas fontes. Acho que foi na primeira aula, eu falei aqui de que todas as empresas hoje de marketing, né, que incluem o marketing, eu acho que a negociação, ela abrange tudo. Ela abrange a venda, ela abrange o marketing, ela abrange tudo. Tem aí como grande aliado as redes sociais, certo? Se eu utilizar a minha rede social
para ver a vida do vizinho, do ciclano, do beltrano, ela é péssima. Agora, se eu quiser utilizar a minha rede social como uma técnica de negociação, ela pode ser um potencial aliado. E por que que eu não vou fazer isso? Por que que eu vou ser preconceituoso de falar assim? Não, eu não... não gosto de Facebook, não gosto de Instagram, não gosto de nada disso. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. E eu quero que vocês me respondam. A gente tá aqui em 18 pessoas, eu quero que vocês respondam para mim. Hoje, quando você procura um serviço, um produto, você entra no Google ou você fica em casa assistindo a televisão ou esperando um folheto na rua ou procurando uma indicação com um amigo? Qual é a forma que você busca o serviço ou o produto que você precisa? Contem para mim. O que vocês buscam? Aonde vocês procuram? Precisei de uma aula de empreendedorismo hoje. Eu vou procurar onde? Eu vou perguntar para alguém ou eu vou lá no Google, vou ver professor de empreendedorismo e vai aparecer 1 milhão. Hoje a internet, ela é uma aliada muito forte na negociação. Você precisa, se você realmente quer ter uma expansão, você precisa estar em todos os lugares. Não existe um lugar que fica de fora. Hoje, aí ó, tá vendo? Instagram, Facebook, né? Xissa Jesus. Me fala uma coisa, e a sua empresa, ela tá no Instagram e no Facebook? No Google? Se eu clicar lá agora, eu entro? Eu procuro no Google e nas redes sociais. Olha, gente, vocês estão vendo? O número de pessoas, LinkedIn, legal, outra fonte, outra estratégia. Vou no Google. Tudo isso são estratégias. Eu ter a minha empresa no Google é uma estratégia, eu ter a minha empresa no LinkedIn é uma estratégia, eu ter a minha empresa no Instagram é uma estratégia. E para a gente ter um crescimento da nossa empresa, eu falei isso nas aulas anteriores, vocês precisam colocar a cara no sol. Vocês precisam ter ciência que vocês têm que aparecer em tudo quanto é lugar. Vocês têm que ser o primeiro do ranking. Saiba quem é, eu falei também nos outros cursos, quem é o seu maior concorrente. O maior concorrente do que você faz. Você precisa saber quem é o maior concorrente do que você faz. Soube quem é? Segue ele. Segue ele. Automaticamente, quando eu miro no melhor do mundo do que eu faço, eu vou tirar todos os pequenininhos da minha frente. Aqueles concorrentes que me atrapalham, que são pequenos, que às vezes só fazem barulho. Porque para eles chegarem em mim, eles têm que ter a mesma técnica do melhor. Então, qual é a técnica de negociação que o seu maior concorrente do mundo utiliza? Vocês já pararam para analisar isso? Às vezes a gente não faz o que tem que ser feito. A gente sabe o caminho. Se a gente parar com calma para pensar, a gente sabe o caminho. Mas a gente tá naquela euforia tão grande, deixando a bagunça do mundo ser a nossa bagunça interior e às vezes a bagunça dos nossos negócios, que a gente não para, respira, mais res do que pira e consegue saber com clareza o que tem que ser feito. E vocês estão aqui me ouvindo para isso, para saber com clareza o que tem que ser feito. Primeiro lugar, pessoal, vamos atrás do nosso maior concorrente. Não é o maior concorrente do bairro. Não é o maior concorrente da província. É o maior do mundo. Quem arrasa na profissão que eu quero desempenhar? O melhor do mundo na minha profissão é o Tony Robbins. Então, tá aqui. Tony Robbins tá ali para tudo. Eu vou saber tudo o que ele faz, eu vou seguir os passos dele, porque ele é a pessoa que mais transforma desempregados em empreendedores lucrativos. Então, quem que eu tenho que seguir? Aquela pessoa do Instagram que fica ali dando 5, 6 dicas,
ou ele? Quando eu mirar nele, automaticamente as 5, 6 dicas estão eliminadas para os meus clientes. Concordam comigo? E isso serve para qualquer área. Saiba quem é o maior concorrente e o melhor da tua área. Vai atrás dele. Segue ele. Saiba qual é a estratégia dele, o que ele está fazendo. O que ele faz para ser o melhor? O que eu não faço para ser melhor que ele? Automaticamente, quando eu atingir ele, qual é o próximo passo? Eu quero ser melhor que ele. O que ele ainda não fez? Porque quem que eu vou querer? Eu vou querer ser fã dele e viver na sombra dele o resto da minha vida? Ou eu tô aqui para ser a melhor do mundo também? Ele vai ser meu parâmetro de meta. Depois ele vai ser o meu parâmetro de superação. Meta é diferente de superação. A partir do momento que eu atingir aquilo, eu quero superar, eu quero ser melhor. Então, em primeiro lugar, saiba quem é o melhor. Busque, alcance, supere. Entenderam? Conseguiram entender isso? E olha, gente, eu vou falar um negócio. Não pensem aquela frase de, ai, mas eu posso, quem sou eu? E eu falo isso pra vocês porque eu penso isso. Eu penso isso em muitos momentos. Esses dias eu falei no meu grupo pessoal que eu tenho das pessoas, quem é aqui do meu grupo sabe disso. Falei, gente, eu tô fazendo a diferença na vida de vocês? Se eu não estiver fazendo a diferença, eu não quero continuar. Porque eu preciso alcançar o meu objetivo, a minha missão de vida. Se não for para isso, não adianta eu querer ter dinheiro, não adianta eu querer ser realizada, não adianta eu querer ser feliz profissionalmente porque eu não vou alcançar. Então, a gente tem que saber mesmo a causa e o efeito do nosso desejo, do que a gente quer. Conseguiram entender? Fez sentido isso para vocês? A gente está em 20 pessoas, podem ir escrevendo, vão escrevendo aí à torta direita que eu consigo ir conseguindo tirar as dúvidas de vocês e guiando vocês da melhor forma possível, que é o objetivo desse grupo, beleza? Eu vou aqui falar para vocês coisas importantes e coisas que a gente erra e que nos distanciam de qualquer negociação que a gente queira ter. Qual vai ser? Eu não tô de olho no horário, gente. Qualquer coisa vocês me falam aí se eu tô passando do horário ou não tô, tá? Mas assim, um ponto importante. Eu preciso ser uma característica para que eu consiga negociar, para que eu consiga chegar ao ponto de negociar algo com alguém, eu tenho que ser uma pessoa produtiva, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês características de pessoas produtivas e não produtivas para a gente estudar hoje. Então, esses passos vão ser os primeiros que eu quero que, se vocês tenham alguma característica da pessoa não produtiva e vocês tenham o hábito disso todos os dias. Desculpa, gente, eu cortei aqui, mas tá perguntando quanto tem aula. Acho que é quando tem aula, né? A aula vai ser por 15 dias, todos os dias, tá bom? A aula tem duração de 1 hora. Na verdade, eu estou aqui na 3ª aula seguida. Como são 3 grupos, então é 1 hora por aula e a gente tá na 3ª hora de aula. Por exemplo, se o Vaz, ele tá 3 horas ouvindo a Camila. Ele vai sonhar com a Camila essa noite, não me aguenta mais. Vamos lá, gente. Vou falar para vocês características de uma pessoa não produtiva. E ao lado, eu vou colocar para vocês o oposto. O que a gente tem que fazer para a gente ser produtivo. Porque não adianta aqui eu ficar falando para vocês só que a gente erra e não dar uma solução para isso, tá bom? Então, vamos lá. Pessoas não produtivas fazem várias atividades ao mesmo tempo. A mulherada em questão, levanta a mãozinha. Quem já não ouviu aquele ditado, mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo? Pessoal, vou falar um negócio pra vocês. Não faço, não. Cresci, passei 40 anos achando que isso era verdade. E não é.
Isso faz com que eu não tenha desempenho nenhum na minha empresa. Vocês acreditam nisso? Realmente, a mulher, ela tem essa característica de conseguir pensar, de conseguir ter muitas atividades. Mas ninguém tem aquele desempenho, nem homem, nem mulher, nem nada, aquele desempenho de começar uma única tarefa e terminar. Talvez para a mulher isso seja até mais difícil, porque o foco dela é difícil ficar numa coisa só. Mas uma pessoa não produtiva começa várias coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma. Então, esse fazer várias atividades ao mesmo tempo é muito perigoso. Uma pessoa super produtiva, ela faz uma atividade por vez até o final. Certo? Quem aqui tem dificuldade de fazer uma atividade por vez? Fala aí pra mim. Se quiser, manda um desenhinho, manda qualquer coisa. Não tem problema se não quiser falar, se tiver com vergonha. Mas lembrem-se que eu já expliquei, das duas uma, ou você é tímido ou você é rico. Qual grupo você quer pertencer? O dos tímidos ou dos ricos? Gente, não dá pra ser a mesma coisa. É incrível, mas não dá. Quando eu tava embaixo da escada, escondidinha, querendo ser invisível, que era o meu sonho de consumo, eu não era nada na minha vida. A partir do momento que eu comecei a aparecer pro mundo, colocar a minha cara em tudo quanto é lugar, mostrar o que eu era e para que eu vim no mundo, eu comecei a crescer. Então, ou você é tímido ou você é rico. Um desafio, o primeiro desafio que eu vou deixar aqui para vocês. Façam uma atividade por vez. Para com isso de achar que porque é mulher você tem que fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não pode ser isso, gente. Se você conseguir fazer uma até o final e aquilo se concluir, beleza, parabéns, isso já é positivo demais. Para que querer 10? Faz 10 em uma por vez que você vai sofrer menos. Você vai se respeitar e a sua potência de estar com um cliente, de dar o seu todo, de estar presente realmente naquele momento, de ser o melhor na sua negociação, vai ser muito mais favorável, com uma possibilidade de sucesso imensurável. Ok? Tá entendido aí a primeira característica da pessoa produtiva e não produtiva? Todos entenderam? Hein, pessoal? Isso mesmo, seu Raul. Seu Raul, aqui um monte de gente ficando rico. É isso mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Às vezes, a gente escuta falar, não sei se vocês já ouviram esse ditado, eu só quero dinheiro para pagar minhas contas. Eu só quero dinheiro para criar meus filhos e pagar as minhas contas. Já ouviram esse ditado? Alguém de vocês já falou essa frase? Eu falo isso porque eu falei essa frase há 40 anos da minha vida. É verdade, o seu Otto tá certíssimo. Não adianta nada a gente querer uma coisa que a gente não faz por onde. Ele tá certíssimo, coberto de razão, e a gente tá aqui pra isso mesmo, pra fazer por onde. Então, eu por muito tempo, eu falei isso. E aí, depois, eu respeito a crença de cada um, e acredito que todos respeitem a minha também. Hoje, eu penso que quando eu falo assim, eu só quero dinheiro para pagar as minhas contas, eu imagino Deus vindo na minha direção com um baú de ouro, falando para mim assim, olha, agora ela tá preparada. Ela vai para Angola, ela vai ajudar um monte de gente, ela vai fazer um monte de coisa, então ela tem que ter muito dinheiro, ela tem que ser rica sim. Mas aí Deus olha para mim e fala assim, ela tá falando que ela só quer dinheiro para pagar as contas e para cuidar dos filhos dela. Ela não tá preparada para cuidar de uma nação e ser rica, então deixa eu levar meu pote de ouro e procurar outro que esteja preparado. Já pensaram nisso, gente? Deus pega o pote de ouro, vai-se embora, ao contrário da minha direção. Olha, gente, que tristeza, porque ele ouviu eu falando que eu não estou preparada para ser rica. Ele ouviu eu falando que eu só quero pagar as dívidas. Então, gente, dinheiro é um intensificador de caráter. Escrevam isso. Quem é melhor, quem é bom
fica melhor. Quem é ruim, fica pior. A culpa não tá no dinheiro, não. Não tem esse negócio. Pode ver quantas pessoas milionárias aí ajudam muitas pessoas, fazem coisas incríveis por esse mundo e precisam de dinheiro para isso, sim. E você pode ser um desses. Mas você tá com aquela crença de que quem é ruim fica pior com dinheiro. Não é. Isso é uma característica que a pessoa já tinha. O dinheiro só intensificou o que ele já tinha dentro dele. Não é a culpa do dinheiro, é o caráter. Então, pessoal, queiram tudo. Tudo que esteja no destino de vocês, na vida de vocês, que as mãos de vocês, que os trabalhos de vocês dignos possam retribuir para a vida de vocês, queiram sim. Porque graças a isso vocês vão poder fazer a diferença na vida de muita gente. Então, se eu posso me permitir dar aqui uma dica para vocês, se vocês são como eu, que por 40 anos falei isso na minha vida, que eu só queria dinheiro para pagar minhas contas e ver meus filhos felizes, para com isso. Eu falo isso por mim. Para com isso. Queira tudo. Queira o máximo e queira tudo que tiver reservado para a tua vida. Faça por onde ter tudo de forma digna, de forma honesta, dê o seu máximo, o máximo da inteligência, o máximo da dedicação, o máximo das técnicas que você possa absorver e ter todos os dias e trazer para a tua vida. E não afaste de você não fale nenhuma frase que afaste a prosperidade da tua vida. Entenderam isso? Isso é um conselho. Eu sei que se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas como a gente está aqui para trocar experiências, eu sou a pessoa aqui nomeada a isso, eu me dou esse direito, tá bom? Fez sentido para vocês isso? Contem aí para mim. Vamos lá para mais uma característica da pessoa produtiva ou improdutiva? Vamos ver o que a gente faz quando a gente é produtivo e quando a gente é improdutivo? Pessoas não produtivas são centralizadoras e gostam de fazer tudo. Pessoas super produtivas delegam atividades e fazem acompanhamento. Pessoal, eu tenho 3 empresas, eu cuido de 2 órgãos políticos, eu tenho 2 funções políticas. Será que eu sou boa sozinha? Será que se eu quisesse fazer tudo sozinha, eu ia conseguir ter tudo isso? Será que eu sou a pessoa melhor do mundo e que ninguém pode fazer as coisas tão bem quanto eu? Reflexão que eu deixo para vocês. Se a gente quer crescer mesmo, a gente tem que se aliar aos fortes. A gente tem que se aliar aos que nos fazem crescer. A gente tem que se aproximar de aves da mesma plumagem. Você não vai ser águia se você estiver voando com as galinhas. Tem momentos na nossa vida que para a gente crescer profissionalmente, a gente tem que saber separar as pessoas que a gente vai conviver. A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. E a gente tem que afastar das galinhas e voar junto com as águias. Não dá para querer tudo. O seu Júnior tá pedindo aqui para que eu repita. Qual parte, seu Júnior? Fala para mim. Qual parte? A característica? É isso? Pessoas não produtivas são centralizadoras e gostam de fazer tudo. Pessoas produtivas delegam atividades e fazem acompanhamento. Delegar não é largar, pessoal. Eu deixo lá. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho os meus meninos. Eu trabalho com 16 meninos junto comigo. Agora eu tô no desafio de uma mulher que eu tô aprendendo com ela. Eu nunca tive mulheres trabalhando junto comigo e eu tô vivendo esse momento também agora. E se eu não virar pro Damião, que é um braço direito meu, uma pessoa incrível, que trabalha comigo na minha empresa, para vocês terem ideia, há 12 anos. Há 12 anos ele tá comigo.
Por sinal, os meus funcionários, eles estão comigo e os meus parceiros há muito tempo. E se eu não confiar no potencial dele, eu não vou crescer. Se eu achar que ele não faz as coisas tão bem quanto eu, e eu não der também essa liberdade de ele crescer junto comigo e da gente se ajustando no que tem que ser feito, eu não vou crescer. Enquanto eu achava que ele não fazia as coisas direito, ia lá e tirava a tarefa da mão dele, fazia eu, nem eu crescia e nem ele. A partir do momento que eu comecei a orientar, entender que podia ser feito diferente do que eu faço na minha empresa, sim, mas também era certo, precisava ser certo, não precisava ser talvez do meu jeito, tintim por tintim. Às vezes a gente perde tempo com coisinhas que não nos faz crescer na empresa. Tenham muita atenção com isso, certo? Tá fazendo sentido para todos? Vamos para outra característica. Pessoas não produtivas querem cada coisa em uma hora e não definem metas claras. Pessoas produtivas têm metas claras, bem definidas, fixadas em lugar visível. Esse vai ser o exercício de amanhã com vocês. Amanhã a gente vai fazer as metas de cada uma das negociações que vocês querem. Vocês precisam saber o que querem da vida. Vocês têm que sair do grupo de pessoas que sabem o que não quer, mas não sabem o que quer. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quando a gente não sabe o nosso valor, a gente se troca por qualquer merreca. Vocês entendem o que significa merreca? Será que isso é como aqui? Será que essa palavra é compreensível para vocês? Falem para mim. A gente tem que saber o nosso valor profissional. Só quando você souber o seu valor profissional, você vai saber sentar na frente de uma negociação e não se trocar por descontos, não sair se vendendo por qualquer preço, não aceitar a desvalorização do outro para sua vida. Não se magoar com isso e trazer prejuízos para sua empresa. Entenderam? Conseguiram entender isso? Se vocês conseguiram entender isso, põe aí a mãozinha, manda as mãozinhas para eu saber. Se estiver fazendo sentido, vai mandando as mãozinhas de joinha aí, ou a de para baixo, se não tiver, para que eu saiba se eu tenho que repetir ou não. Pessoas não produtivas. Não é o que eu gostaria de saber. Gostaria de saber o que é merreca. Merreca é qualquer trocado, qualquer dinheirinho, qualquer gasosa. Entendeu? Você deixa de ter aquele pagamento merecido para se trocar por uma gasosa qualquer. Entenderam? Meu caso é que eu gosto de trabalhar com metas e sim paragens. Há problema nisso? Seu Abel, o que são paragens? Explica para mim, eu não sei. Me explica, sintetiza para mim essa palavra paragens, o que seria isso no negócio, na negociação? Ou outras pessoas que consigam me explicar esse termo para que eu possa explicar isso para vocês. O que são paragens, pessoal? Fala para mim. Não consigo entender esse termo, preciso da ajuda de vocês. É assim, a gente também está vivendo num mundo onde a gente precisa ser perfeito, né? Vocês já repararam isso? A gente busca ser perfeito cada vez mais. E a meta, às vezes, ela nos escraviza. Então, a meta é muito delicada. Vamos dizer que a gente tem que ter um parâmetro do que a gente quer e de como que a gente vai cumprir isso. Mas fazer disso uma escravidão não faz com que você consiga sucesso. Pelo contrário, te traz depressão. Então, vocês precisam ter esse limite, saber bem a diferença dessas duas coisas. Enquanto vocês não escrevem, eu vou continuar, tá bom? Até que vocês me expliquem o que significa paragens.
para que eu saiba se tem problema nisso ou não. Só ele. O seu Júnior também não entendeu. Vamos lá. Explica pra gente. Vai explicando aí. E aí a gente vai observar isso, essa observação que o senhor fez sim. Vamos ver se a gente consegue debater isso também. Outra característica. Pessoas não produtivas. São imediatistas e querem mudar tudo o tempo todo. Pessoas super produtivas. São pacientes com os projetos e sabem que o que vale a pena tem o seu tempo. Ok? Entenderam isso? E aí eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. O dono da Coca-Cola. Todo mundo aqui conhece a Coca-Cola, certo? Alguém de vocês sabe que a Coca-Cola, que hoje é uma empresa que vale... Deixa eu ver aqui, que eu escrevi aqui no meu livro para todos. Eu escrevi aqui que a Coca-Cola vale hoje cerca de 79,9 bilhões de dólares, a empresa Coca-Cola. O dono da Coca-Cola, alguém sabe que ele, no seu primeiro ano de empresa, ele vendeu durante um ano, 12 meses, ele vendeu apenas 20 litros de Coca-Cola? Contem aí para mim se vocês sabiam dessa informação. E mais que isso, respondam para mim. Você continuaria vendendo do seu negócio 20 unidades por ano? Vamos lá. Resolvendo vários problemas simultâneos em vez de metas. Gosto de utilizar paragens como objetivos específicos, sabendo que há um objetivo principal. É assim, seu Abel, se o senhor não se perder fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, eu confesso para o senhor que isso é muito difícil. E isso, em termo organizacional de empresa, não existe. Se o senhor tem plena segurança, não existe uma receita de bolo para eu falar para vocês. 2 copos de farinha, 1 de açúcar, 3 de fermento. É assim que você fica rico. Se fosse assim, gente, e se eu soubesse isso, vocês não estariam nem aqui comigo. Concorda comigo? Não existe receita de bolo. A minha forma de sucesso... O que é sucesso para cada um de vocês? Se a gente parar para pensar, cada um tem o seu conceito de sucesso. Cada um tem o seu conceito de negociação bem-sucedida. Então, não existe uma receita de bolo. Se o senhor consegue gerir várias coisas ao mesmo tempo, isso não lhe atrapalha, o senhor está em crescimento, procura só fazer isso da forma mais direcionada e certa possível. Mas se está funcionando para o senhor, aplica e continua. E esteja sempre com o seu termômetro ligado. Opa, agora a minha balança está mais para o negativo do que com o positivo. Eu tenho que recalcular o meu GPS. Então, não é nada que vocês não estejam fazendo, esteja dando certo, está desempenhando bem dentro da empresa de vocês, está dando um resultado, vocês não possam continuar. Mas tem coisas que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes funcionam, mas funcionam por um tempo limitado, porque não é uma característica. E é aquilo, tudo que a gente faz aqui, pessoal, para vocês terem ideia, eu falei já nos outros grupos, eu leio um livro por dia, eu busco o Sebrae, eu faço curso, eu faço aprendizado o tempo todo para estar aqui preparado e poder responder tudo para vocês. Então, a gente sabe que na decorrência do tempo pode se tornar arriscado, tá? Então, toma cuidado, mas se tá funcionando e quer continuar assim, vai em frente. Outra coisa, tenho certeza que não venderia, eu continuar com um negócio, mas procurava um novo público-alvo. Legal, seu John. É assim, pessoal, quando a gente começa um negócio, o que a gente mais escuta é que a gente é louco. O que a gente mais escuta é que não vai dar certo. Dificilmente a gente tem um grande público que apoia o início do negócio. Porque as pessoas, isso não é por mal, isso é por característica. As pessoas buscam
te aconselhar do que talvez seria mais seguro dentro da realidade de cada um, mas isso não quer dizer que seja a sua. Conseguem entender isso? Faz sentido para vocês? Então, tenham cuidado, porque o dono da Coca-Cola, ele ouviu durante um ano que aquilo era um xarope horrível e que aquilo não ia vender. E mesmo assim, ele continuou, ele teve persistência, ele teve determinação. O que fez ele ter essa determinação? Ele ter pura convicção do que ele queria e do projeto dele. Ele confiou, ele teve persistência, ele teve determinação, ele sabia o que ele queria e nada ia parar ele. Por isso, hoje, ele tem uma empresa de 79,9 bilhões. Entendem isso? Então, a gente tem que saber o termômetro do desistir. 60% das empresas duram somente o primeiro ano. E 60% das empresas não vão dar lucro no primeiro ano. É simplesmente um período experimental de teste. Não tem como essa empresa dar lucro no primeiro ano. E isso acontece, essas empresas fecham por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para esse primeiro ano e nem conscientes disso. Entendeu? Vocês conseguiram entender isso? Se vocês não começarem um negócio com clareza do tempo que ele vai levar para se efetivar no mercado e o tempo que você vai conseguir realmente ser uma empresa lucrativa, você pode desistir dela no momento onde isso vai começar a acontecer. Você tem que saber o tempo de também estar dando murro em ponta de faca e de que isso realmente não está dando certo, mas ter a paciência, o otimismo, como o seu Júnior colocou aqui, de entender qual é o tempo da tua empresa. Qual é o tempo da negociação? Eu estava fazendo um curso, hoje ainda eu contei isso para um amigo. O que acontece? Um amigo meu, muito próximo, que eu faço um curso com ele fez um projeto e ele apresentou esse projeto para 49 empresas durante um ano. Pessoal, você fazer o mesmo projeto e apresentar para 49 empresas, ter 49 reuniões falando daquele projeto e ouvir um não é fácil. Você tem que estar extremamente determinado e seguro que o teu projeto é bom, que o que você está oferecendo é bom. Por lei é um período de carência de 1 a 3 anos. Só depois pode se esperar lucro. Olha o seu Otto, quanto ele está ensinando pra gente também, que sabedoria. Obrigada, seu Otto. Então, assim, não adianta vocês terem imediatismo. Isso não dá lucro. Isso não faz empresas. Isso não faz empresas que realmente vão ser efetivadas dentro de Angola. Vocês estão entendendo? Realmente eu pensava que se abre um negócio lucrava em menos de um ano. Isso não quer dizer que vocês não vão ter lucro, mas isso não quer dizer que vocês não podem pôr a mão no fogo ou desistir por isso. Vocês conseguem entender? Não é tempo hábil para desistir. Não é tempo hábil para você saber se a tua empresa vai dar certo ou não e você já desanimar e largar tudo. Se você tiver essa característica, o que vai acontecer? Você vai ter uma empresa um ano, uma empresa no ano seguinte, uma empresa no outro. E às vezes, se a gente olhar para trás, a gente já fez isso por diversas vezes. E quem sabe do negócio da nossa vida. Então, pessoas produtivas, elas têm paciência. Elas têm que ter equilíbrio emocional para saber que realmente ela precisa sobreviver desse ano. Não é, gente? Ninguém tem negócio aqui de esporte. A gente precisa ter uma sobrevivência e a gente tem que criar condições e a gente está aqui para isso. Agora, desistir de um negócio no primeiro ano pode ser muito perigoso. Pode às vezes ser o caminho de você desistir
do negócio, que era o negócio da sua vida. Se o dono da Coca-Cola tivesse pensado assim, o que tinha sido da Coca-Cola? Ela existiria? Ela iria valer 80 bilhões de dólares, como eu contei aqui para vocês? Vendendo 20 litros no seu primeiro ano? Eu vou ser muito sincera para vocês. Hoje, que eu tenho um estudo, eu tenho todo um gabarito, uma maturidade empresarial, eu sei que eu continuaria. Mas há 5 anos atrás, se você me perguntasse se eu fosse dona da Coca-Cola e no primeiro ano vendendo 20 litros nesse ano, se eu continuaria, eu te falaria que não. Isso não é errado, não é certo. É simplesmente a gente não conhecer os fatos e a gente está aqui para isso, certo? Eu não estou controlando o tempo, gente. Como é que tá aí? Deixa eu ver, só um segundo. Deixa eu pegar aqui no relógio. Olha, nós já estouramos o tempo. Já estouramos 10 minutos, mas tudo bem para vocês? Terminar aqui só 2 características a mais para a gente terminar esse bloco? Vamos lá, eu não vou me alongar tanto. Pessoas não produtivas vivem o momento e levam suas tarefas em sua mente. Não fazem um plano. Pessoas super produtivas fazem um plano diário, observem a palavra diário, para atingir os seus objetivos. Por que esse plano tem que ser diário? Olha só, gente, o carro do coronavírus, vendo se não tem ninguém na rua. Então, assim, esse plano tem que ser diário, porque às vezes a gente faz um plano de negócio e a gente acha que aquele plano de negócio a gente vai levar depois de 5 anos dentro da empresa. Dificilmente isso acontece, porque a gente faz um plano inicial. Mas o que vai fazer esse plano ser o nosso plano são as nossas atividades, reações e o que o cliente vai devolver pra gente. Se o cliente devolver pra gente que aquilo tá certo ou tá errado, vamos dizer assim, o nosso plano de negócio, ele é a nossa massinha de modelar. Mas o que vai moldando isso são as reações dos clientes. Não adianta eu ser tinhosa e teimosa, efetivar um plano de negócio no meu primeiro dia que eu sonhei com a empresa e querer levar ele até o final da minha vida. Porque as coisas modificam. Hoje o mercado ele é muito rápido e eu preciso estar aberta a tudo isso se eu quiser sobreviver no mercado, tendo lucro e sendo uma empresa de crescimento, sim. Então, não seja intransigente, não seja engessado. Não seja uma estátua que só pode se mover daquela forma porque você determinou em um papel, em algum momento, sem ter a prática, que aquela forma é a certa. A gente precisa realmente ir se moldando de acordo com o feedback dos nossos clientes. A última característica por hoje: pessoas não produtivas perdem tempo com joguinhos sem sentido e dizem sim para todos. Pessoas super produtivas sabem dizer não para coisas e pessoas que tiram o seu foco. E aí, para a lição de casa, para terminar o dia de hoje, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Qual o foco nas negociações que vocês estão tendo? Aonde você perde o seu foco? Fez sentido para todos, pessoal? Gostaram da aula? Eu vou conversar com o seu Valdemar, vamos ver essa questão do horário para todos, de unificar como todos pediram. Eu agradeço demais a audiência de vocês, o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês retornem mesmo o feedback de tudo isso com o que vocês precisam, para que nesses 15 dias a gente possa ser assim uma transformação na vida de cada um, tá bom? Muito obrigada por essa tarde. Foi incrível estar com cada um de vocês. Um prazer a todos. Eu vou colocar todo o material do que a gente falou nos grupos e vou colocar os vídeos, tudo isso que eu prometi para vocês aí de todas as aulas, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã.